vou dizer quem você é. Mulher virtuosa, minha inspiração pra eu ficar de pé. Minha conselheira, a mãe mais perfeita, que sabe me ouvir ao ver o meu choro, corre pro abraço. A nossa reflexão neste momento é a respeito das mães. Nós estamos na semana que antecede o domingo de comemoração dos Dias das Mães. Eu, na verdade, não gosto muito dessas datas comemorativas, principalmente Dia das Mães, porque não que eu não tenha eu consideração pelas mães ou não respeite esse dia que as pessoas comemoram. O meu pensamento a respeito dessas datas é porque eu acho um pouco de hipocrisia da minha parte, do meu pensamento, porque às vezes a nossa homenagem às nossas mães nesse dia, às vezes não passa desse dia. Muitas pessoas, é claro, que têm maior respeito pelas suas mães. Mas eu acredito que a homenagem às nossas mães deve ser todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, em tudo quanto nós fizermos. A nossa mãe merece ser homenageada a todo instante, não apenas em um dia do ano. Eu sei que isso foi criado e se estabeleceu e as pessoas pegou esse hábito. Mas é mais uma questão de comércio do que de fato de homenagem às mães. Porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas dão um presente à mãe, um presente material, e depois qualquer coisinha ainda ficam cobrando que deu presente para a mãe. Então por isso, esse é o motivo pelo qual eu não gosto muito dessas datas comemorativas. Eu acredito que nós devemos comemorar o dia da nossa mãe todos os dias, em todos os momentos. Porque a nossa mãe, enquanto está viva na face da terra, ela nunca deixa de pensar em nós, no melhor para nós. Ela nunca esquece de nós. Nós podemos ver até, vou usar alguns versículos da palavra de Deus, alguns versículos bíblicos. Por exemplo, Isaías 49, o versículo 15, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer do seu filho, que ainda mama, de sorte que não compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer, dele eu jamais me esquecerei. Então, aqui está o profeta falando da palavra da parte de Deus, fazendo esse questionamento. Então, ou seja, ele está em um pensamento dizendo que a mãe, ela nunca esquece de seu filho. E mesmo que ela viesse esquecer, Deus não esqueceria. Mas a afirmação é que ela não esquece dos seus filhos. E realmente, a verdadeira mãe, ela não esquece de seus filhos em momento algum. Ela merece, então, todo o nosso respeito, a nossa homenagem, todos os dias, em todos os momentos. Eu quero citar alguns versículos da palavra de Deus, fazendo assim uma reflexão, fazendo uma exortação com relação do comportamento dos filhos para com as mães, com os pais. Quando fala mãe, inclui também pai, né? Mas nós percebemos que, infelizmente, está distante da realidade do que a Bíblia nos ensina, distante dos conselhos bíblicos. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve lá, quando escreve a sua epístola aos Efésios, ele diz lá no capítulo 6, versículo 2, que nós devemos honrar pai e mãe. E é o primeiro mandamento com promessa. Eu quero até ler esse versículo.
para ficar mais exato. Versículo 2: Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa a tua vida sobre a terra. Então percebe-se que para que uma pessoa tenha longa vida e tenha prosperidade, tenha sucesso na vida, é preciso honrar o pai e a mãe. Infelizmente, nós temos visto a maioria dos filhos hoje não honrando o pai e a mãe, não honrando, não valorizando a mãe que tem. E por isso, muitas vezes, cai em certa situação difícil e às vezes dando muita tristeza, causando muita tristeza, muita amargura e muita preocupação nas mães ou a sua mãe, infelizmente por não obedecer. Aliás, acho que nem tem necessidade de que a palavra da Bíblia, da palavra de Deus, não tem valor nenhum para suas vidas, mas com certeza quem não obedece o pai e a mãe quebra a cara um dia. Não vai prosperar como deveria prosperar. Um momento ou outro, ele não vai se dar bem na vida, porque não está obedecendo o primeiro mandamento com promessas. Também nós temos ainda uma escrita de Paulo, quando escreve aos Colossenses, nós temos aqui no capítulo 20, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazendo isso é grato diante do Senhor. Então, quando eu falo os pais, é claro, o pai e a mãe e o pai. Então, aqui é o ensinamento da palavra de Deus: obedecei em tudo. E nós percebemos que a maioria dos filhos hoje não querem obedecer aos pais em nada. Só que, infelizmente, vão pagar um preço muito alto por isso. Então, o meu conselho é que nós venhamos obedecer aos nossos pais em tudo. Em tudo. Porque o verdadeiro pai, ele só quer boas coisas para os seus filhos. Se ele estiver ensinando coisas erradas, então ele já deixa de ser um verdadeiro pai ou uma verdadeira mãe. Mas aquilo que é correto, aquilo que é certo, os filhos devem obedecer aos pais em tudo que é certo, em tudo que é correto. Eu quero também chamar a atenção para Provérbios capítulo 10, o versículo 1. Veja o que diz aqui. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato é a tristeza da sua mãe. Percebe-se? O filho sábio alegra o pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Então seja sensato, alegre o teu pai, não seja tristeza, não seja angústia, amargura para a tua mãe. Procure honrar tua mãe e teu pai, alegrá-los, porque isso é bom para você mesmo. Porque um dia você vai ser pai também, um dia você será mãe também. Então você vai ver o quanto pesa a desobediência de um filho, a falta de respeito, a falta de honra de um filho para com o pai. Então, seja sábio, alegre o teu pai e não entristeça a tua mãe. Quero citar mais um versículo, e aqui eu quero dizer que toda mãe, todo pai tem o direito, tem o dever, tem o compromisso, tem a obrigação de ensinar e corrigir os seus filhos. E nós percebemos que os filhos não querem ser corrigidos pelas mães, pelos pais. Não querem ser instruídos pelos pais. E isso não é bom para a sociedade, não é bom para ninguém. Mas é um dever, é uma obrigação, é um compromisso, é uma missão que a mãe e o pai têm diante de Deus para com seus filhos. Ensiná-los, corrigir na hora que for necessário. Quero ver também o Provérbios, só para confirmar, 22:6,
O 22,6 diz: ensina a criança naquilo que você projeta para a vida dela. Essa é a minha tradução aqui, diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Mas existe outra tradução que fala: ensina a criança dentro do projeto, daquilo que você projeta para ela. Então, qual o projeto que você tem para o teu filho? Então, ensina ele nesse caminho, nesse projeto que você tem. O que é que você quer que seu filho seja, que o teu filho seja quando ele for adulto? Então, ensina isso desde criança. Então, é um dever da mãe, um dever do pai. E nós sabemos que todo pai, verdadeira mãe, quer ensinar para os seus filhos. Mas não importa o que os outros dizem, ensine realmente para o teu filho, porque esse é um dever, é uma obrigação, é um direito. Temos também mais capítulo 23. O capítulo 23 de Provérbios está dizendo, no capítulo 23, versículo 13 e 14, diz assim: não retires da criança a disciplina, pois, se corrigir com vara, ela não morrerá. Se tu corrigires com a vara, livrarás a sua alma da morte. Então, qual pai, qual mãe que quer que teu filho vá, quer que seu filho vá para o inferno, vá para a morte, seja morto, assassinado por aí, por entrar em tantas encrencas? Então, enquanto é tempo, corrige. Se for preciso, aqui está dizendo, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo, se for preciso, corrigir com a vara, mas eu acredito, no meu ponto de vista, não há necessidade de usar vara literalmente falando. Você pode corrigi-lo sem usar varas, sem usar violência nenhuma. Não devemos fazer isso, porque a criança, quando ela cometer seu primeiro erro, se o pai começar a corrigir, se a mãe começar a corrigir, não vai precisar de vara, coisa nenhuma. Ele vai crescer educado, sabendo o que ele deve e o que ele não deve fazer. É não deixar a criança tomar suas decisões próprias. A criança não pode tomar decisão. Então, infelizmente, nós temos visto muitos filhos que não honram os pais, não honram a mãe, como nós estamos falando da comemoração do Dia das Mães, da homenagem às mães. Então tem muita mãe triste, vivendo amargurada, porque os filhos não honram, os filhos não obedecem. Mas infelizmente muitas vezes a culpa maior são dos próprios pais que não corrigem os filhos. Então estou dizendo isso, mães, para que você seja feliz. É como eu disse, eu não gosto de hipocrisia. Então nós temos que ser realistas. Então a mãe merece a honra, ser honrada todos os dias, mas para isso também ela tem que plantar. Porque se ela não plantar uma boa semente na alma, no coração, na vida da criança, do seu filho, depois ele vai produzir coisas ruins que vai desagradar você. Então planta a boa semente. Mas dessa semente também, corrija. Faça o que for necessário para essa semente crescer e produzir bons frutos. Eu tenho também mais um outro versículo aqui, capítulo 29, aqui do próprio livro de Provérbios. Capítulo 29, o versículo 15 e o 17, novamente fala aqui: a vara da disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a ser vergonha para a sua mãe. Então não deixe a criança entregue-se a si própria, não, porque ela não tem poder de decisão. Se ela decidir, vai decidir coisas erradas. Então quem tem que tomar a decisão para os seus filhos, para as suas crianças, são os pais, são as mães. Aqui está dizendo, Provérbios dizendo, 29, 15, a vara da disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo, vem a ser vergonha para a sua mãe. Então, como eu já disse, vara não significa que seja vara literalmente, é uma maneira de corrigir. É uma palavra que é um meio que o escritor aqui usou, mas nós podemos usar a vara que nós temos nas nossas mãos a melhor possível, que não precisa ser literal.
O versículo 17 diz: corrige o teu filho e ele te dará descanso e dará prazer, alegria à tua alma. Então faça isso. Ensine e corrija o teu filho para que ele possa te honrar, para que não só no segundo domingo do mês de maio, mas todos os dias possa te honrar, possa te alegrar, te fazer feliz, te respeitar em tudo se falando. Então, meu grande abraço, que Deus abençoe. E eu quero dizer, infelizmente, a minha mãe não se encontra mais em nosso meio. Mas a minha mãe, para mim, foi a melhor mãe do mundo. Sempre que eu podia, eu estava do lado dela, sempre abraçando-a. Não tínhamos o costume de ficar abraçando, mas abraçando com atitudes, né? Porque não adianta também muito abraço e beijo, mas as atitudes serem contrárias. Mas que você, filhos, que você que tem sua mãe, procure honrá-la. Não com presentes somente, pode dar o presente sim, mas não só com presente, com beijos e abraços, mas com respeito, com a honra de fato que ela merece, porque ela merece. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Receba essa palavra. Em nome do Senhor Jesus.